Como estudar matemática? Essa é uma das dúvidas que muitos alunos meus tiveram no decorrer dos diversos anos que eu já lecionei. E o método que eu vou expor aqui agora é uma resposta, uma solução, talvez temporária, talvez permanente, muito provavelmente temporária, porque ainda precisa de muito aprimoramento. Mas é um método que eu desenvolvi que ele contempla tanto o ensino antigo de matemática quanto o novo. Quando nós vemos o ensino antigo, nós vemos nas artes liberais, principalmente nas artes da aritmética e da geometria, um método de ensino de matemática. Só que com o advento da álgebra e diversos outros ramos da matemática, nós percebemos que é necessário ter uma mudança, ter uma visão diferente de como se ensinar e de como se estudar matemática. E é o que eu quero apresentar aqui hoje, neste vídeo. Muito bem. Primeiro, vamos começar aqui com uma ideia mais histórica. Por que estudar matemática? Bom, a matemática ela influenciou inúmeros cientistas e filósofos no decorrer da história. Diversas personalidades que fizeram alguma diferença, seja no âmbito estudantil quanto no âmbito político. Vejam só, tem um nome aqui de um senhor da política que parece estranho, né? Bom, Tales de Mileto, Pitágoras, Platão. Vou mencionar aqui pequenas anedotas apenas, por exemplo, de Platão. Platão, ele colocava no pórtico da sua academia um escrito dizendo aqui, assim, não entre aqui quem não for geômetra. Naquela época não existia a palavra matemático, e sim a palavra geômetra, para quem dominasse a arte da matemática, porque a geometria era o ápice da matemática naquela época. Então Platão ele colocou isso, ou seja, para que alguém comece a estudar filosofia é necessário antes estudar e ser um matemático. Vejam que interessante. Então, antes mesmo de estudar filosofia, era necessário o estudo da matemática. Platão coloca isso, certo? Uma outra figura importante, que é o mestre de Platão, é Sócrates. Ele consegue tirar de um escravo o conhecimento matemático acerca de uma característica dos quadrados. E o escravo nunca estudou matemática, mas ele consegue tirar isso do escravo apenas fazendo perguntas e mostrando o caminho. Bom, a anedota, o porquê que eu coloquei o Abraham Lincoln. Todos os outros aqui, eles foram ou filósofos ou matemáticos, ou os dois, né? No caso aqui, todos esses daqui foram. Com exceção do Newton da Costa, que ele foi um lógico, né? E filósofo. Bom, o Abraham Lincoln, ele está aqui nessa lista, ele destoa um pouquinho das outras personalidades. Por quê? Porque o Abraham Lincoln ele dizia da importância da matemática na parte do direito, porque antes dele se tornar presidente, ele foi advogado. E como advogado, ele andava, é uma anedota que se diz, os biógrafos dizem dele, que ele carregava os elementos de Euclides no braço para que ele pudesse fazer demonstrações com recorrência, porque ele dizia que todo advogado deveria saber fazer demonstrações, porque é a partir disso que ele vai conseguir desenvolver o seu pensamento lógico dedutivo. Ele consegue deduzir as coisas e encadear uma argumentação melhor. Então vejam que interessante. A matemática ela percorre não só o âmbito intelectual, mas também um âmbito prático. Nesse caso do Abraham Lincoln, ele utilizou como advogado. Mas vejam só, a matemática ela não para por aí. Ela não é uma disciplina que é simplesmente prática ou simplesmente científica. Mas ela também não é uma disciplina puramente intelectual. Ela serve também para diversão. E aqui a gente vai apresentar duas coisas. Platão, ele falava que existiam duas matemáticas. Lá no livro da República, quando ele está falando sobre a questão do conhecimento, ele falava que a matemática precisava ser ensinada desde a mais tenra infância, ou seja, desde pequeno. Só que não se pode enervar as crianças, não se pode deixá-las irritadas, chateadas com o estudo da matemática logo no início da vida, na infância. Então, o que ele
ensinava? Que era necessário ensinar a matemática do computar. O que é o computar? É a matemática dos cálculos, de continhas, né? Mais, menos, vezes, dividir. E é isso que a gente ensina normalmente para as crianças. A gente não ensina uma equação x, y. Não coloca-se isso para as crianças. Porque a gente precisa ensinar a matemática concreta para elas nesse início de vida. E era necessário que posteriormente fosse ensinada a matemática que eleva o intelecto e, como ele dizia, que prepara para a filosofia, que é justamente a matemática que nós usamos nas demonstrações. Só que assim, ele não dá um caminho para que isso seja feito. Isso foi sendo desenvolvido no decorrer dos séculos. E a gente consegue condensar um método pensando na parte histórica, na parte filosófica e na parte de ensino. A gente consegue condensar um método separando ele em 5 etapas, só que 3 como principais. Então, a primeira etapa é o entendimento do conceito. E normalmente essa etapa a gente entende, né? Ou seja, consegue captar, consegue ver aquele conceito dentro de uma aula ou de uma leitura, né? Então você está numa aula ou numa leitura, aí você consegue entender algum conceito. Então, um conceito, por exemplo, de número primo, conceito de fatoração de números primos, esses conceitos. Então, essa é uma etapa. Essa etapa aqui, ela é importante? Ela é. Você precisa ter um entendimento, mas ela não é fundamental no sentido de que você necessita focar um tempo muito longo nela. Normalmente você consegue entender o conceito se o professor tem uma boa didática e uma boa apresentação, uma apresentação clara do conceito. Ou seja, se o professor souber ensinar, seja em aula falada, seja numa aula escrita, numa leitura, o aluno ele vai conseguir entender. Então, o entendimento do conceito ele não deve ser um momento demorado no estudo. Ele tem que ser rápido. Apresenta e já parte para a próxima etapa, que é a memorização. A memorização ela já não é uma etapa tão por si mesma, né? Você não vai ficar passando tempo parando na memorização, não. A memorização ela é mais uma etapa que percorre todas as etapas, certo? Ela é uma consequência dessa sequência de etapas que você vai seguir. Sendo que a memorização necessita que você esteja estudando ativamente. Aqui, na etapa do entendimento, você é passivo, você só recebe a informação. Aqui você está agindo de modo passivo, né? Essa etapa, então, ela é passiva, ela não é ativa. A memorização, ela necessita ser ativa. Necessita. Você não consegue memorizar algo que você não passou um tempo observando, pensando, raciocinando, lembrando, certo? Então é necessário que seja na etapa ativa. E veja, a terceira etapa, que é a reflexão, que aí é a primeira etapa importante que nós estamos percorrendo, a reflexão, ela é uma etapa que pode ser passiva, mas ela é uma etapa que também pode ser ativa. Como assim? Vejam, quando nós estamos falando de reflexão, é uma questão de você se perguntar acerca do conceito. E essa pergunta pode ser feita por você mesma, por você mesmo, ou seja, você vai fazer essa pergunta. Porém, normalmente nós não sabemos fazer perguntas adequadas quando estamos estudando, por conta da nossa má educação, má formação. Então, seria bom, seria adequado que o professor fizesse essas perguntas para conduzir o aluno para a parte ativa. Então, ela é passiva quando o professor apresenta a pergunta, a reflexão. Mas ela é ativa quando o aluno ele apresenta. Ou seja, existe aqui uma etapa que o professor pode ajudar o aluno a aprender a fazer perguntas, mas é essencial que o aluno se faça perguntas. Ou seja, do mesmo modo que o entendimento do conceito não é fundamental, mas ele precisa ter isso, é necessário que o professor saiba conduzir, se o aluno não tiver um entendimento, uma reflexão tão desenvolvido. Então, o professor ele precisa fazer essas perguntas. Como, por exemplo, você está estudando
as operações com números inteiros e vem aquele famoso joguinho de sinal. E aí, o aluno ele pode até se perguntar interiormente, mas ele não efetivamente faz a pergunta. Por que menos com menos é mais? O professor apresenta o jogo de sinal, porém o aluno não se pergunta o porquê. Ele aceita apenas. É o que acontece normalmente nas escolas. Então daí vem o professor, termina de passar o jogo de sinal, ou antes de apresentar, ele pergunta por que menos com menos é mais. E aí, a partir disso, o professor explica, ele conduz o aluno até o entendimento. Depois, esse aluno ele precisa fazer essa reflexão, essa análise de modo ativo. Essa reflexão ela precisa ter a parte ativa. É necessário. Seja no momento da aula, no momento da leitura, seja na etapa posterior, que é de exercícios. Novamente, esses exercícios de fixação podem ser passivos, mas é essencial que o aluno passe pela parte ativa. Então aqui podem ser passivos, ou seja, o professor ele vai explicar, vai resolver alguns exercícios, mas é essencial que o aluno faça exercícios sozinho. Então aqui o foco é a parte ativa. Então, por que eu chamei de método RED, né? Porque a gente tem a parte da reflexão, a parte dos exercícios e depois a parte das demonstrações. Então, é por isso o nome, método RED. Só que assim, a parte dos exercícios existem separações, tipos de exercícios diferentes e níveis de dificuldades diferentes. Então, o professor ele não pode passar uma leva de exercícios de maneira aleatória, como é feito hoje em dia. Hoje em dia, quando você vai estudar alguma coisa na internet, os exercícios eles estão jogados aleatoriamente. Não existe um nível de dificuldade ascendente. É simplesmente jogado e o aluno se vira, tenta resolver de modo aleatório. Não existe uma preparação, uma organização, uma ordem para que o aluno saia do mais fácil e vá para o mais difícil, que ele faça primeiro exercícios conceituais, depois para exercícios interpretativos, para depois exercícios de demonstração que introduzem as demonstrações. Não há essa cadência, não há essa ordem. Vamos lá. Para que serve a reflexão e para que servem os exercícios? A reflexão ela vai permitir que você consiga aprofundar o entendimento do conceito. É como se, quando você entendesse o conceito naquela primeira etapa, você observasse o terreno onde está pisando. Na parte da reflexão, você se aprofunda, você vai até o centro, até a essência, para que você consiga captar de maneira mais adequada o conceito que você estudou, que você entendeu. Então é necessário que tenha essa reflexão. E os exercícios, eles são um aprofundamento ainda maior. Por quê? Todo conceito, ele vai ter o centro dele e um círculo da onde ele pode ser aplicado. A gente chama isso aqui de círculo de latência. Então aqui a gente tem um círculo de latência. Ou seja, é a potencialidade, é aquilo que ele pode ser naquilo onde ele pode ser utilizado. Então o conceito de potenciação pode ser utilizado nesse caso. OK? Então são as possibilidades de um conceito. Possibilidades. Só que você não consegue enxergar todas essas possibilidades ao mesmo tempo. É necessário que você realize vários exercícios, estude vários conceitos para que você consiga enxergar. E aqui a gente entra num outro conceito importante, que é, vou fazer um desenho aleatório aqui, que é o quê? O horizonte de consciência. Ou seja, até onde você consegue enxergar que aquele conceito, aonde aquele conceito pode ser aplicado. Vocês perceberam que eu ultrapassei o círculo de latência. Por quê? Porque quando a gente fala de horizonte de consciência, a aplicação daquele conceito não necessariamente vai abranger somente aquele conceito, mas também a unificação daquele conceito com outros. Então, potenciação, ele pode ser colocado dentro de um outro conceito. Você pode utilizar potenciação para entender melhor outro conceito, como, por exemplo, cálculo integral,
identidades trigonométricas e assim sucessivamente. Então, ele pode ser aplicado, mas isso é sua consciência, é a sua visão, aonde você enxerga. Percebam, aqui, vou colocar aqui de vermelho, aonde ele não está enxergando, mas é parte do conceito. Vejam, essa parte em vermelho, ele não enxerga, mas é parte do conceito puro, por assim dizer, entre aspas. Só que existe uma parte que está fora desse círculo. Que parte é essa? É a parte onde ela é aplicada a outros conceitos e você consegue enxergar. E, obviamente, vão existir aplicações em outros conceitos que você também desconhece. Só que a questão toda aqui é, você precisa ampliar o seu horizonte de consciência para entender de maneira mais profunda as aplicações daquele conceito. Os exercícios de fixação servem para isso, para ampliar o seu horizonte de consciência. O professor, ele não pode ficar toda hora colocando um óculos em você. Você não pode ficar fazendo exercícios de modo passivo. Você precisa resolver exercícios de modo ativo para que esse seu horizonte de consciência seja ampliado por você, certo? Caso você não faça isso de maneira ativa, você ficará suscetível a não encontrar soluções adequadas a certos exercícios. Por quê? Os exercícios, eles, na maioria das vezes, não têm apenas uma maneira de serem resolvidos. Existem inúmeras. 2, 3, 4, 5 maneiras. E eu gosto, inclusive, de ensinar mais de uma maneira de resolução de exercício. Para que os alunos entendam que a matemática não tem uma lógica por trás de tudo, só que ela não é rígida, ela não é isso com isso com isso, certo? Não é rígida no sentido de, você precisa aplicar somente deste modo. Não. Existe uma maneira diferente de se aproximar para que você possa resolver o exercício. Não estou falando também de uma coisa que, então é subjetivo. Não, a matemática ela não é subjetiva, ela é objetiva. Só que dentro dessa objetividade existem caminhos para você seguir do ponto A para o ponto B. Não existe um caminho único. Existem diversos caminhos que você pode seguir. A questão é, você consegue enxergar todos esses caminhos? Certo? Então, os exercícios eles servem para isso, ampliar o horizonte de consciência dentro daquele conceito, para que você consiga enxergar aonde aquele conceito pode ser aplicado, ok? E por último, a gente tem as demonstrações, que é o quê? É o ápice. Aqui você pode até ver demonstrações de modo passivo outra pessoa fazendo, mas você não vai conseguir replicar de modo mecânico, entendendo com a totalidade aquilo que você deve. Então aqui é uma parte que deve ser puramente ativa. Você pode até ver outra pessoa demonstrando, mas não quer dizer que você entendeu 100%, não quer dizer que você conseguiu dominar essa etapa. E é por isso que essa etapa ela precisa ser ativa 100%. Caso contrário, você não conseguirá dominar o conteúdo. E aí, esquece, você pode até chegar na parte de exercícios de fixação, que é o que a educação hoje em dia chega. A educação hoje em dia de matemática, praticamente em todos os países do mundo, chegam somente nos exercícios. Resolução de problemas. Esse é o objetivo final. E as demonstrações, muitas vezes, são tratadas como situações problemas que você precisa trabalhar. E aí a gente entra numa degradação, vamos dizer assim, você tem um teto daquilo que você pode conseguir chegar no estudo da matemática. Hoje em dia, as demonstrações, você tem esse teto, ele foi rebaixado. Ou seja, ao invés de se alcançar aquele ápice que poderia ser alcançado, igual a metodologia clássica fazia, ele foi rebaixado por conta da educação moderna. E aí, por conta disso, as pessoas não conseguem mais raciocinar. É óbvio, existem diversos outros problemas. A didática dos professores, a falta de organização dos exercícios, como eu mencionei, a ausência da etapa da reflexão. Os professores não ajudam os alunos a refletirem sobre os conceitos. E aí,
professor não ajudando, o aluno nem chega a pegar a parte ativa de se perguntar. Ou seja, a gente tem aí um recorte muito grande nesse método nos dias de hoje, fazendo com que os alunos não consigam mais estudar matemática, não consigam mais atingir o ápice que a matemática pode dar como disciplina mesmo. E aí a gente pode chegar aqui numa... Vamos pegar uma parte prática, né? Vamos apresentar aqui alguns resultados. Então, aqui são alunos diferentes que me mandaram mensagens diferentes falando sobre as minhas aulas. Então, aqui, esse primeiro aluno eu fiquei mais de 4 meses, né? Foi mais de um ano, na verdade, dando aulas para... E ele comenta aqui todas as coisas que eu consegui apresentar, né? De uma maneira bem extensa até, né? Então, assim, ele fala, além da questão do ensinamento, além dele se aprofundar nos conceitos da matemática, ele também fala da minha pessoa como professor, né? Então ele fala, né, elogia a questão. A gente trabalhou muito essa questão das demonstrações, né? Ele tinha bastante dificuldade, e ainda assim ele conseguiu desenvolver. Em menos de um ano ele conseguiu ter um progresso muito grande mesmo. E é algo que precisa ser levado em conta, né? O que os alunos falam das minhas aulas, o que os alunos falam do método que eu apliquei, porque tudo isso daqui que eu estou falando eu aplico nas aulas, não de maneira explícita. Os alunos não precisam ficar sabendo que esse é o método que eu utilizo, mas é algo que está por trás das aulas. Então veja, outro aluno aqui, né, ele vai até usando alguns exemplos, né, nas demonstrações do porquê o 1 não ser primo, né, eu até explico isso, o porquê que menos com menos não é mais e diversos outros conceitos que eu costumo utilizar nas aulas. Parte lúdica, né, que seria o quê? O porquê das coisas na matemática, o porquê dos conteúdos serem organizados do jeito que são, o porquê dos conceitos serem do modo que são, o porquê de ter cada aspecto da matemática tem um porquê. E é isso que precisa ser observado, é isso que o professor deve focar para ensinar matemática. E é isso que o aluno, quando está estudando por conta própria, caso ele não queira um professor para estudar e queira estudar por conta própria, ele precisa levar em conta os porquês de cada aspecto da matemática. Só que se ele for pesquisar por que menos com menos é mais na internet, hoje em dia você tem os motivos. Você tem aí alguns vídeos, tem professores, né? Eu conheço aí o professor do Universo Narrado, que ele tem o vídeo que ele explica por quê. Só que vejam, a explicação que é dada normalmente é a explicação matemática, demonstração. Só que uma criança, um adolescente, ele pode não estar preparado para isso. Por que menos com menos é mais? Só que ao invés de você utilizar a demonstração matemática, como é que você explicaria para uma criança? Para alguém simples, que precisa dessa explicação? Bom, se não está preparado, é preciso que você saiba apresentar. E aí você precisa fazer uma adaptação. Então, o que significa menos na matemática? O que aquele sinal significa? Bom, você precisa perceber, você precisa estudar a história, precisa estudar por que esse sinal foi empregado, e aí você vai desenvolver uma forma. Eu tenho uma forma, eu explico agora. Imagine-se numa corrida, onde você só tem duas direções, a direção positiva e a direção negativa. Quando você faz mais com mais, é como pensar assim, você está olhando para frente. Qual é a direção que está na sua frente? O mais. Mais com menos, você está olhando para frente. O menos, ele significa oposto. O mais, ele significa direto e o menos significa oposto. Muito bem. A direção direta da direta é a direta. Agora, você está na direção direta. Qual é a direção oposta à direta? Menos. Por isso que mais com menos é menos. Menos com mais, ou seja, você está olhando para trás. Qual é a direção que está na sua frente? Ou seja, qual é a direção direta do oposto? Qual é a direção oposta da direta? É oposta, é menos. Ou seja,
Mais com menos é menos, e menos com mais também é menos. E aí você tem o menos com menos. Você está olhando para trás, você está olhando para o menos, você está olhando para a direção oposta. Qual é a direção oposta da oposta? É a direção direta. Vejam, utilizei um conceito simples de você pensar numa corrida e duas direções, mais e menos. O mais é a direção direta e o menos a direção oposta. Conceito simples, uma criança consegue entender isso. Vejam, é para isso que o professor está presente. Ele precisa saber adequar a explicação ao nível de entendimento do aluno. É necessário. O professor precisa fazer isso. É necessário. Então vejam, aqui tem outros comentários. E esse aqui é inclusive um comentário de uma aula gratuita que eu fiz ao vivo com alguns alunos por meio do Instagram. Eles se inscreveram e fiz essa aula. Eu pretendo fazer com mais frequência, mais aqui no YouTube, para que vocês também tenham acesso, né? Não seja tão fechado. Bom, vamos pegar um exemplo, além desse, do menos com menos, né, do jogo de sinal. Pensem assim, uma potenciação. Vou pegar aqui um exemplo básico. Pegar a definição e duas propriedades para explicar para vocês. A definição de potenciação é que a gente tem uma base, temos um expoente e a base ela vai ser multiplicada por ela mesma a quantidade de vezes do número do expoente. E essa multiplicação vai resultar na potência. Tá? Então, B é a base, N é o expoente, P é a potência. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, 2 elevado à quinta potência, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 5 vezes. Isso é potenciação. Então, você vai fazer 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. Então, 2 elevado à quinta potência é 32. E aqui nós temos a potência. Esse é o resultado. Isso é potenciação. Ou, por exemplo, 3, a quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 3 vezes ele mesmo, 4 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Certo? Então, esse é o conceito. Essa é a definição da propriedade da potenciação. E aqui vamos pegar duas propriedades. A primeira, nós temos a propriedade da soma dos expoentes. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, a mesma base sendo multiplicada, só que com expoentes diferentes, nós vamos ter a nossa potência como a base conservada e os expoentes sendo somados. Por exemplo, se eu tenho aqui 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quinta, eu vou ter como resposta o 2 elevado a 3 mais 5. Agora, ou seja, no fim a gente vai ter 2 elevado à oitava. Ou seja, 2 ao cubo vezes 2 à quinta é igual a 2 à oitava. A gente pode até fazer o cálculo, né? Se 2 à quinta é 32, vezes 2, 64, 128, 256. A gente tem a resposta aqui. Mas vejam, por que isso acontece? Qual é o motivo? E é esse o ponto principal do nosso estudo. Nós vamos ver aqui, então, vamos aplicar a definição. Né? B elevado a N. O B elevado a N é o quê? B vezes B vezes B. Né? É o B multiplicado por B N vezes. Então, nós temos isso aqui. E aqui, isso aqui está sendo multiplicado pelo B, só que elevado a M. Né? Então, é o B vezes B vezes B vezes B, só que M. M vezes. Percebam. Vamos pegar um paralelo com esse daqui, ó. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Aquele primeiro ali, né? 3 vezes. Vezes o 2 à quinta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vamos olhar aqui, né? Potência. Não é uma multiplicação repetida?
não é uma multiplicação repetida do mesmo número. Então, se nós observarmos aqui, nós temos o 2 vezes 2 vezes 2, e isso está sendo multiplicado por mais 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Ou seja, nós temos o 2 multiplicado por ele mesmo 3 mais 5 vezes. Ou seja, nós temos o 2 vezes ele mesmo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que é o que aconteceu aqui, não é? Não é isso que significa essa potência aqui? Não é isso que significa essa base elevada a esse expoente? E foi exatamente isso que nós fizemos. A gente só poupou a operação, poupamos a aplicação da definição, para que nós encontrássemos o quê? Uma propriedade. O que é uma propriedade? É algo que é próprio daquilo. O que é próprio da potenciação? Que quando nós temos a multiplicação de duas potências de bases iguais e expoentes diferentes, nós conservamos a base e somamos os expoentes. É isso que aconteceu. Nós temos duas bases iguais aqui, conservamos a base e somamos os expoentes. Ó, mesma base, conservamos a base e somamos os expoentes. Por quê? Porque a gente tem isso aqui. Nós temos o B aqui multiplicado por ele N vezes. E ele está sendo multiplicado por outra quantidade de B, sendo multiplicado por ele mesmo. Então, aqui a gente vai ter, no fim, o B vezes ele mesmo, N mais M vezes. Por isso que geramos esse resultado, essa propriedade. Vejam que interessante. Isso é o motivo, é o porquê dessa propriedade ser assim. Então, é uma coisa que nós podemos observar, nós podemos pensar, nós podemos refletir e encontrar essa resposta. Basta que tenhamos a orientação adequada. Vamos pegar uma segunda propriedade. Para isso aqui eu vou apagar aqui essa parte, para que tenhamos um espacinho para poder explicar. Bom, se desse modo foi essa propriedade da soma dos expoentes, eu vou pegar agora a propriedade da divisão, da subtração dos expoentes. Então, quando a gente tem a mesma base, né, b elevado a n dividido por b elevado a m, nosso resultado vai ser o quê? B elevado a n menos m. Por quê? E aí a gente vai pegar a mesma estrutura, só que agora com outros números. Então, vou pegar aqui o 3 elevado à sétima potência dividido por 3 elevado à quarta potência. Isso aqui, aplicando a propriedade de modo direto, é 3 elevado a 7 menos 4, ou seja, é 3 ao cubo. Por que isso acontece? Vamos aplicar a definição aqui dentro. Mesma coisa, a gente vai ter aqui b vezes b vezes b, ou seja, o b multiplicado por ele mesmo n vezes, né, igual fizemos ali no anterior, n vezes, tudo isso dividido por quê? B vezes ele mesmo, só que m vezes. Vamos fazer um paralelo aqui com o 3. Então, a gente vai ter o 3 vezes ele mesmo, 7 vezes, 3, 4, 5, 6, 7. Dividido por 3 vezes ele mesmo, 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Quando a gente estuda potenciação, a gente já passou pelo estudo da fração, já passamos pelo estudo de simplificação de fração e já passamos do estudo de fatoração de números compostos em fatores primos. Decomposição, né, de números compostos em fatores primos. Então, a gente sabe que quando nós temos esse tipo de divisão, termos iguais dentro dessa multiplicação em cima e embaixo, eles se simplificam. Então, 3 dividido por 3 é 1, 3 dividido por 3 é 1, 3 dividido por 3 é 1 e 3 dividido por 3 é 1. O que sobrou? O 3 vezes ele mesmo, 3 vezes. Ou seja, o que nós já tínhamos. Portanto, é a quantidade de cima menos a quantidade de baixo. É isso que acontece aqui, né? Os termos eles vão se cancelando, certo? Sobrando apenas a diferença entre os dois. Ou seja,
o quanto o de cima tem a mais que o de baixo, ou o quanto o de cima tem a menos que o de baixo, porque pode ser ao contrário, pode ser negativo, né? Pode ser 3 a quarta dividido por 3 a sétima, ou seja, o quanto o de cima tem a mais que o de baixo é o primeiro caso, e o quanto o de cima tem a menos que o de baixo é esse segundo caso, porque a gente vai ter o 4 menos o 7. Isso aqui é 3 elevado a menos 3. E aí a gente entra nos expoentes negativos, mas não é o tema dessa explicação aqui. Eu só queria apresentar uma ideia de uma reflexão. Isso aqui seria a etapa de reflexão, mas vejam, dentro dessa reflexão eu já estou apresentando primórdios de uma demonstração. Primórdios. Não é uma demonstração per se, mas já são os primórdios, já é uma apresentação, já é uma espécie de entendimento inicial de demonstração. Pessoal, é essa a minha proposta. Quem concorda, maravilha. Se gostou dessa aula, deixa aí nos comentários, deixa aí as sugestões que vocês têm, que vocês querem. Por exemplo, dá uma aula inteira de potenciação usando esse método. Maravilha, a gente apresenta aqui, mas se preparem. É de 1 a 2 horas de aula com exercícios sendo resolvidos, tempo para vocês resolverem exercícios e algumas demonstrações, tá? Para que vocês tenham um entendimento aprofundado. Caso vocês não tenham concordado, não gostaram dessa proposta, também deixa aí nos comentários, a gente vai batendo um papo, vai conversando. Compartilhem com as pessoas, porque é um método aí que tá aí para ajudar. E vocês conseguem aplicar, não é difícil. A dificuldade tá em achar um professor bom, caso precisem, acharem lista de exercícios organizadas e demonstrações adequadas para o nível de vocês. Para isso, tem sempre um professor bom. Dito isso, eu deixo aqui aberto que eu estou com turmas de matemática abertas. Entrem aqui na minha descrição desse vídeo. Entrem no meu Instagram, entrem em contato comigo, conversem lá. Eu vou encaixar vocês em alguma turma. Vejam lá a disponibilidade de horário de vocês e a gente vai conversando, tá bom? No futuro, pretendo gravar um curso para deixar disponível aqui na internet, utilizando esse método. No mais é isso, pessoal. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.